Rui, É que sabem. isso é que era. E bem precisam. Exatamente, Mas exatamente. esta hora realmente para eles não é boa. Quer dizer, Não. perder esta hora, neste momento, ou estão a correr para o banco, ou estão a ver se o trabalho está a começar bem. Exatamente. Mas não tem hipótese. O correr para o banco, eu gosto dessa, o correr para o banco. Penso eu, não sei. Ainda hoje me ligaram a dizer: Rui, tens que cá vir à loja, tens que cá pôr uns papéis na montra do Covid, porque eles andam aí a passar multas ao pessoal. Ai, Jesus. Pois. É as finanças. E as finanças. Sim. Isso é uma rapaziada boa. Ok. Bem, eu estou aqui a aprovar tudo. Tenho aqui, creio que mais 2 pessoas, entretanto foi embora. Pois não sei, Rui, não sei se queres começar, já passa os 5 minutos. Podemos começar. Quer começar o professor hoje ou começou? Eu gosto sempre daquela tua introdução que tu fazes ao Inner Balance Way, muito sinceramente. Eu gosto. Mas pronto, agora que já está a gravar, sejam bem-vindos a mais uma conversa Inner Balance Way entre o Rui Rodrigues, eu próprio, Nunes e os nossos convidados. Hoje um tema virado, António Maurício, virado para o empreendedorismo e portanto estas conversas, como vocês sabem, quem tem acompanhado, tem refletido um largo espectro de temas, desde o interior ao exterior, e como nós gostamos de acreditar que é assim que se faz este caminho, conhecendo o interior para depois se manifestar no exterior. O ser humano é sem dúvida um ser social e a sua plenitude só poderá ser alcançada no trato com os outros e, portanto, nós acreditamos que o conhecimento e o desenvolvimento pessoal serve para permitir e potenciar aquilo que é a exteriorização da potencialidade do ser humano e, portanto, daí o espectro todo de conversas e de convidados que temos tido. E pronto, e é isto, sem mais demoras. Rui, passo por ti. Ok. Bom, em primeiro lugar, seja bem-vindo, António. Obrigado por teres aceito este nosso convite. O tema é de veras muito interessante, ainda por cima, nesta altura do campeonato em que nos encontramos, em que muitos empresários e muitos empreendedores estão, vá lá, entre comas, aflitos, sem saber um pouco o que fazer, como fazer, mas nós, além de podermos abordar esse assunto relativamente a este período que estamos a passar, vamos falar ainda muito mais sobre isso, vamos falar de uma forma muito mais abrangente. Tu tens 43 anos de vida empresarial, portanto vai ser uma grande mais-valia essa tua experiência e a partilha que vais aqui passar para todos nós. E eu hoje queria falar um pouco, depois de tu te apresentares, ok? Temas como o que é isto de ser empresário, porque é que alguém decide tomar esta iniciativa de abrir uma empresa, que dores e que medos são mais relevantes nesta atividade, porque é tão difícil nós conciliarmos a nossa vida pessoal com a nossa vida empresarial. E depois também podemos explicar aqui às pessoas o que é isto de felicidade limpa para empresários e empreendedores. Mas antes de então abordarmos sobre estes temas, eu ia te pedir então que te apresentasses e depois começássemos a nossa conversa. Ok? Força. Bem, então vou fazer uma apresentação relativamente sintética, mas enfim, incidindo sobre algumas situações bastante importantes para poder até credibilizar de certo modo aquilo que vou dizer e para que as pessoas entendam. Portanto, eu comecei aos 19 anos a vida de empresário, estive em diversas áreas, 3 ou 4 áreas. Acho que tive sempre sucesso na minha vida, fui sempre bem beneficiado e apoiado pela divina natureza.
e até que, em determinada altura, vou aqui referir um ponto, há vários pontos, por exemplo, no 25 de Abril houve uma grande crise, estava já com cerca talvez de 60 funcionários, ultrapassei, foi espetacular, passado 2 anos estava tudo ultrapassado. Isto tinha eu 26 anos, aos 28 anos, aos 56 anos acontece que foi um marco na minha vida que eu senti, foi onde parei, de certo modo, consegui consolidar a minha atividade, uma vida completamente consolidada. Nessa altura eu escrevo um livro a contrariar esta sociedade. Não, hoje pergunto a mim próprio, e na altura perguntava porque é que eu tinha que fazer aquele livro, mas fiz, ele foi publicado, saiu, com o livro, o título era Carta a um Irmão por uma sociedade alternativa. Já tinha uma série de situações inovadoras e a partir desse momento, onde eu, no fundo, referi um novo tipo de sociedade, continuei no mesmo estilo que estava. A partir daí, por razões diversas de minha inteira responsabilidade, consegui juntar ao meu redor 4 forças que os empresários devem ter muita atenção a qualquer uma delas. E quando se juntam as 4, é fogo, é realmente terrível. Ou seja, a banca, as finanças, a justiça e o chamado peer group. Ou seja, aquilo que os empresários devem, a partir-se de algum que me esteja a ouvir neste momento, deve já perguntar o seguinte: quem são as pessoas que acham que devem continuar com ele? Quem são as pessoas que devem sair da área dele? E quem são as pessoas que ele acha que deve ir buscar para trabalharem com ele? Um empresário que não tenha o seu peer group organizado é realmente muito mau. Um empresário que deixe chegar as finanças, a banca ou a justiça ao pé dele, cuidado, é um sinal. Se chegar uma de cada vez, ele possivelmente é capaz de ter força para contornar a situação. Se deixa juntar as 4 é terrível. Essa situação custou-me realmente, eu considero, entre 6 milhões, eu estou a falar isto em termos materiais, mas não quero com isto, só estou a transportar isto não como vítima, porque isso é tudo minha inteira responsabilidade. O responsável fui eu. Só que eu consegui atrair tudo isso, elas todas se juntaram à esquina, como se costuma dizer, a tocar a concertina. Isso custou-me cerca de entre 6 milhões consolidados e 10 milhões em potencial. Portanto, foi isso que custou só mesmo. No entanto, trouxe-me uma coisa que, com tudo isto que aconteceu, quando aconteceu realmente foi muito difícil para mim. Andei 2 ou 3 dias a ver se valia a pena continuar ou não continuar a andar nisto. E cheguei à conclusão que me veio aquele insight, que a gente não sabe de onde vem, isso aconteceu, e eu penso que tive a felicidade de despertar, coisa muito rara. Dizem que isto, o meu despertar, considero que talvez se aproxime muito do chamado salto quântico, isto é, eu estava numa órbita e de repente passei para a outra. E isso porquê? Porque nesse momento eu encontrei-me, portanto isto é, no fundo, percebi quem eu era, de um momento para o outro, e encontrei coisas que eu não sabia existirem, que é uma paz fantástica, formidável, que nunca tive na vida, e encontrei uma felicidade, por isso uma das razões da chamada felicidade. Aliás, nós estamos aqui a falar da felicidade limpa, é uma das razões. É uma felicidade que realmente é bastante difícil de explicar. Ela, enfim, é uma situação recente, mas é inovadora. Ela não está dependente de ninguém. É uma felicidade que está sempre num grau razoavelmente bom, ou pode estar um bocado mais alto, um bocado mais baixa, mas não está dependente, é interior. Não é uma felicidade porque se compra um carro, como muitas vezes comprei, comprava carros, sentia muita felicidade, mas aquilo é tudo passageiro, o carro depois já tem mais uns quilómetros, mas pensa-se noutro e tudo desaparece e tal. Não, este género de felicidade é diferente, não é uma felicidade condicionada, isto é, eu não estou a colocar uma felicidade condicionada a qualquer coisa que eu venha a ter. Isso é um erro grave. Portanto, isto foi o que aconteceu. O encontrar-me é realmente muito difícil de explicar. Eu poderei fazer aqui uma metáfora para ver se as pessoas, enfim, possam entender, que é assim: imaginemos, ou imaginem que têm um filho que neste momento está em vias de desaparecer, mas as pessoas têm possibilidades de o resgatar. A
A pergunta que eu faço a qualquer empresário é quanto é que daria para resgatar esse filho? E depois, se o empresário olhar e se tentar perceber quem ele é, não aquela personagem que ele criou, foi a personagem, por exemplo, que eu senti que andei toda a minha vida a alimentar. Eu, se entrava num sítio qualquer, eu tinha que pôr uma mistura daquela personagem. Nunca era eu que estava, era sempre a minha personagem. Isso realmente é uma tragédia. E esse encontro, e é esse valor que eu, enfim, desafio que as pessoas se perguntem se realmente quanto é que dariam para se encontrarem. E esse encontro não tem preço. Como não tem preço, possivelmente, a tal pergunta, se for o caso de um filho. Portanto, isto, assim, de momento, é o que eu poderia explicar já como maior valor. A partir desse momento, enfim, foi um processo que depois se me começou a apresentar lentamente, onde eu percebi, fui andando, foi num trajeto, enfim, de certo modo que eu considero levado à vela, nunca forcei nada, foi tudo no chamado tempo de Deus, aquele tempo próprio, para as coisas aparecerem. E pronto, e realmente as coisas foi o reconhecer de uma nova realidade. Tentei, há uma coisa também que deverei comunicar, enfim, passando a este ponto, principalmente para empresários, serve para qualquer pessoa, mas efetivamente eu, como estive na área do empresário, sei o que se passa na cabeça de um empresário, que é uma pessoa que realmente é muito generoso, uma pessoa que, no fundo, é como se fizesse uma viagem de barco, atira-se, começa a navegar e a gente não sabe onde vai parar. Ele nunca sabe onde vai parar, geralmente, que era o que acontecia comigo. Sempre a tentar conquistar, sempre a andar para a frente. Não há dúvida nenhuma, são pessoas muito apoiadas, até um certo ponto acho que a natureza lhes dá muita coisa, mas realmente eles fazem essas viagens sem aquilo que eu acho que cada um deles deve ter bastante, que é um desenvolvimento pessoal muito forte. Qualquer pessoa na vida, no meu entender, deve ter um bom desenvolvimento pessoal, o empresário muito mais, a todo momento é confrontado no mundo empresarial com valores menores, com desafios menores, com grandes adversidades, com grandes manhas, enfim, ele está sempre muito exposto. Só que é uma pessoa que tem a particularidade de ser o criador da riqueza, no fundo, com que nós vivemos, a chamada riqueza material, e ele nem por isso é considerado da maneira que devia ser considerado. Por isso eu digo que as tais bancas, as tais finanças, as tais justiças e o tal grupo com que ele se possa rodear são fatais no caso de ele não tomar os cuidados devidos. Isto, de certo modo, não sei se estou a responder na pergunta. Se quiseres agora fazer mais algumas, desbrava que eu vou tentando explicar. Pronto, escrevi aqui um ponto que é subejamente importante, a questão do desenvolvimento pessoal, mas antes de avançarmos por aí, na prática, quando alguém abre uma empresa ou quando alguém se sente empreendedor e quer iniciar uma determinada atividade, e como eu já passei também por essa área, este é um dos pontos que normalmente a pessoa não se foca muito. Acha que desenvolvimento pessoal é outra coisa. Não tem nada a ver com empresas, não tem nada a ver com o desenvolvimento de qualquer tipo de atividade, é uma coisa à parte. O que é que tu senti? É assim, tu no início, quando começaste a trabalhar, também vias o desenvolvimento pessoal como um ponto a levar em linha de conta? Ou isso só foi verificado ao fim dos tais 43 anos, quando tu sentiste o tal choque que há pouco referiste? Vamos lá ver, quando este choque se dá, eu comecei comecei a fazer o meu percurso, o meu processo de desenvolvimento pessoal ao contrário. Primeiro eu despertei e depois comecei a fazer um percurso completamente ao contrário. Foi, se isto me aconteceu, se o que me aconteceu é tão bom, a minha pergunta é o seguinte: porque é que isto aconteceu? E comecei a fazer precisamente o circuito ao contrário até chegar ao ponto onde eu estava. O ponto onde eu estava, nem desenvolvimento pessoal eu sabia o que era.
como eu quase que poderia dizer ao mundo empresarial, 99%, eu não sei se estou a ser, enfim, agora não desmancha prazer se não, mas eu atrevo-me a dizer que nem 90% dos empresários sabem o que isso é. Portanto, o empresário, quando pensa em começar, realmente ele é muito genuíno, é muito generoso e é preciso muita coragem para se atirar ao mundo empresarial. Só atira-se sem bússola, sem nada, quer dizer, ele vai esperar que as coisas... E geralmente o vento joga a favor, a não ser que haja, enfim, nesse percurso, coisas muito adversas que realmente o desviem e que o façam afundar inclusivamente. Aqui, e tu fizeste uma pergunta, o que é o desenvolvimento pessoal? O desenvolvimento pessoal eu não conhecia e como fiz o percurso ao contrário, agora eu penso que percebo. Enfim, eu fiz formação, as primeiras formações que entrei nesta área da espiritualidade foi começar pelo Reiki, porque é isto das energias, coisa que tirei de terceiro nível e acho que é espetacular, fantástico, formidável. Hoje não pratico isso, pratico para a família, pratico para mim, mas acho que realmente é indesmentível que existem certas energias que nós não conhecemos. Não é só por comer um bom bife que a gente capta essas energias. A gente hoje pode ter energias de muita maneira, até das nossas próprias células, através de uma teoria que agora não quero ir dar no nome, mas que até isso pode acontecer, portanto. E dentro dessa perspectiva, acontece que, além do Reiki, comecei depois por procurar... Há uma coisa que é importante, e já agora vou fazer este parênteses. Logo que isso me aconteceu, comecei a ter muita vontade de partilhar todo este conhecimento. E por isso comecei por fazer coaching, primeiro uma formação em PNL, depois coaching PNL, depois mentoria, depois tornei a fazer outra vez outro processo de coaching. Comecei, enfim, na chamada inteligência espiritual, fiz desenvolvimento e, enfim, aí comecei a ter noção destas ferramentas que podem servir para o desenvolvimento pessoal. Nessa perspectiva, o desenvolvimento pessoal, tu perguntaste-me o que é o desenvolvimento pessoal, no fundo, nem é mais nem menos, que é a preparação para a tal viagem, neste momento, para todas as pessoas, mas para o empreendedor, para o empresário, faz muita falta ter este desenvolvimento pessoal, que é, no fundo, ele ficar forte, preparadíssimo para fazer a viagem. Eu considero o desenvolvimento pessoal na nossa vida como sendo, vou usar esta metáfora para que melhor se possa entender, por exemplo, que é, no fundo, a construção de uma casa. Quer dizer, isto é, se uma pessoa quiser mandar fazer a sua casa, a pessoa tem que ter, o primeiro cuidado a ter é realmente cuidado com o projeto. E isso, no fundo, representa, em termos pessoais, saber qual é a sua missão. Isto é, a pessoa deve se perguntar qual é a missão que me trouxe aqui, para que ele faça dessa vida que ele tem, no fundo, uma missão, isto é, ele desenvolver um negócio que seja bom para o mundo, que ele lhe agrade fazer, enfim, que isso seja o grande objetivo, a grande busca que pode, inclusive, ter, saber que vai ter uma missão e está a trabalhar com uma missão. A seguir, para que a casa possa ter, enfim, possa estar bem, ele tem que ter cuidado com o terreno que vai construir. E nesse sentido, representa para ele, no fundo, a sua consciência, portanto, a elevação da sua consciência, o seu autoconhecimento. A consciência, já agora vou dizer aqui um parênteses, só para dizer o seguinte: no meu entender, a consciência é fundamental porque é aquilo que todos nós temos e é aquilo que nos liga a todos, inclusivamente, quando ela for bem expandida, e se a pessoa tiver a sua consciência forte, ele, inclusive, tem muita comunicação com a natureza, com o universo, com Deus, com o Criador, com quem ele quiser. Isto é, são forças que já vêm, e o empresário, e aconteceu muitas vezes na vida, eu não saber um sábado como é que a vida resolveu um problema na segunda-feira e não houve vez nenhuma que o problema não me aparecesse resolvido.
E eu tenho a certeza absoluta, se houver algum empresário que me esteja a ouvir, vai de certeza absoluta ter de certeza absoluta situações destas. E isso são as tais coisas que eu na altura não sabia o porquê, dizer, isto foi um milagre, e é realmente, mas não sabia interpretar. Hoje a interpretação é esta. Se estivermos fortes e com uma consciência bem desenvolvida, nós conseguimos. Além da consciência, também ter aqui um propósito, isto é, a pessoa estar com propósito na vida. Isto é a segunda situação que ele tem que ter cuidado e saber a sua identidade. Portanto, isto é, saber quem é, no fundo. Conhecer-se quem é. Se não se conhecer, ele pode-se perder, é muito fácil perder-se. Depois, a partir do momento em que a pessoa define esse terreno onde vai construir a casa, saber que é sólido, que é bom, que é um terreno garantido, não há ali problemas, então ele tem que mandar fazer um bom projeto estrutural, tem que ter e fazer uma boa estrutura da casa. Se não há as tantas, ela vem abaixo. Nessa perspectiva, o que ele tem que ter cuidado é com os valores, tem que ter cuidado com as crenças que tem e tem que ter cuidado, enfim, principalmente com estas situações. Depois, a seguir, vem a alvenaria, que é uma situação também muito importante, se não, portanto, às tantas fica com rachas, e a alvenaria não é mais nem menos que a capacidade e as qualidades que ele possa ter. Quer dizer, isto é, vai abrir uma empresa num ramo qualquer, ele deve evoluir nessa área, deve-se apetrechar com conhecimentos ou, pelo menos, trazer pessoas qualificadas para a zona. Isso é importante que seja. Depois, nos acabamentos, evidentemente, para dar o tal conforto, é o comportamento que ele deve ter e o funcionamento como ele deve ter. E a partir daí a casa, de certeza absoluta, ou a vida dele, de certeza absoluta, que é muito difícil que não vá, não sinta. Portanto, isto é, fazendo só, eu por vezes na minha vida fazia esta comparação, procurava estar sempre acima dos 50%. E se estivermos acima de 50% é uma garantia. Ora, uma pessoa que tenha estes cuidados não falha nada em estar sempre acima de 50%. E tem mais uma vantagem. É que ele começa a perceber sinais que o possam afastar daquilo que é mau. Quer dizer, é difícil um empresário não ser. Eu só por curiosidade, que não tem nada a ver com isso, mas pessoas que eu conhecia, só por facto de serem um bocadinho religiosas ou um bocado religiosas, que é uma coisa que pelo menos nos mantém alguns valores às pessoas. Isto é, eu sinto que foram sempre aqueles empresários que mais se aguentaram, não foram os que deram mais nas vistas, não foram os que deram menos, mas foram as pessoas que estiveram sempre na linha do meio. Por aí já se demonstra que isto que eu estive a dizer, que é muito mais que ser religioso, mas muito mais, evidentemente que será muito melhor. Depois, na casa, que a pessoa tem que ter dois cuidados, que é o chamado clima, isto é, se a pessoa for fazer uma casa, enfim, preparada para o Polo Norte, e se a for fazer no Equador, quer dizer, aquilo também não resulta. Portanto, a pessoa tem que saber o ambiente onde vai estar. Isto é, em que área ele vai estar. Se vai estar numa zona quente ou numa zona fria. Isso é um cuidado que ele tem que ter. E depois é também o meio ambiente, que é ninguém vai querer fazer uma casa próximo de uma lixeira. Para isso, na área do clima, é preciso a pessoa estar com muita intuição, isto é, preparado para perceber se aquilo está, enfim, se lhe agrada, se não lhe agrada. Deixar desenvolver a intuição, que é uma coisa que precisa de muita paz e calma. Eu, por exemplo, pessoalmente recomendo a meditação, é fantástico. Um empresário que fizesse meditação 10 minutos por dia, ele nem sabe o que ganha. Neste momento, penso que não tem essa noção, que é muito importante para ele, se um dia ele entrar por essa via. Outra situação também, nessa área da lixeira, o empresário também há uma coisa que tem que ter, é compaixão, isto é, ter lucro à custa de qualquer situação não é agradável. Quer dizer, isto é, ele ter lucro e ter sofrimento ao lado dele, penso que não vai ao lado nenhum. Portanto, isto é, em termos de desenvolvimento pessoal, tudo isto que eu disse, evidentemente, que isto é tudo dito muito rapidamente, mas em termos de desenvolvimento pessoal, é aquilo que posso dizer para um empresário, enfim, tomar cuidados. Portanto, isto é, na sua vida, ter esse indicador. Ok. Não sei se estou a responder àquilo que pretendias, mas se não... Estás a dar a resposta que achas que tens que dar e acho muito bem. Sim, mas pode falhar em qualquer coisa, estar confuso. Não, para mim
Para mim está claro, não é? Não, é interessante quando tu abordas, porque há uma coisa que, quando nós falamos com empresários ou com alguém que dirige uma empresa, falamos muito sobre missão, visão e valores. E muitos deles, efetivamente, focam-se nessa missão, visão e valores da empresa, esquecendo que essa missão, visão e valores, para que essa tal conciliação entre pessoal e profissional seja o mais harmoniosa possível, tem que ser levada também em linha de conta as duas. Porque se nós abrimos uma empresa única e simplesmente tendo uma única visão e missão para a mesma, sem levar em linha de conta a missão e a visão que nós temos para a nossa vida, muito provavelmente o que é que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde vai haver qualquer coisa que não bate a bota com o perdigão. E começam os conflitos, começam o mal-estar, começam a criar, digamos, determinadas, digamos, crenças que vão fortalecer aquilo que de menos a positivo existe, e mais cedo ou mais tarde alguma coisa não vai funcionar, seja a nível pessoal ou a nível empresarial. E portanto, quando tu abordas isso, e pronto, eu entendi que querias juntar as duas coisas, eu acho que isso é fundamental qualquer empresário levar isso em conta. Mas... É óbvio. Sim, diz. Não, ia-te dizer só o seguinte, quer dizer, eu por acaso estava-me a focar só no chamado desenvolvimento pessoal do empresário. Evidentemente que se a pessoa levar em linha de conta toda esta estrutura, com certeza que ele na empresa é impossível que ele na empresa praticamente não replique. Aliás, nem só na empresa. Uma das razões porque eu senti muita vontade na partilha dos empresários, não só porque é um mundo que eu conheço, é um mundo que sempre me preocupei. Nesse livro que eu fiz, eu já na altura tinha um carinho muito grande pelos empresários, via que a sociedade estava completamente agressiva. Enfim, nem me sentia agredido, porque a vida correu muito bem sempre. Não me sentia agredido, mas sentia que não era justo que acontecesse isso. E eu digo, o empresário, quando tiver esse desenvolvimento pessoal, ele não só vai exigir isso na empresa, só não vai sentir ter essa exigência na empresa, como vai sentir nos colaboradores dele, quer dizer, ele acaba por ser outro tipo de empresário, um empresário mais robusto, com uma solidez maior, com uma consolidação maior, possivelmente sem necessidade de reduzir números, porque ele vai ter outras forças a apoiá-lo. Peço desculpa, Rui, mas queria forçar essa parte. Sim, eu estou de acordo contigo. Eu só acho é que, infelizmente, a maior parte dos empresários não leva isso em consideração e não tem essa consciência. Falta o desenvolvimento pessoal. Pronto, exato. Por isso é que... Foi o que me faltou a mim. Eu hoje estou à vontade porque foi aquilo que eu senti. Eu há bocadinho não disse, mas já agora vou aproveitar esta deixa que me deixas aqui, que é o seguinte. Uma das coisas que eu fiz foi tentar perceber o que é que eu teria sido se eu tivesse desenvolvimento pessoal. Então eu posso dizer uma coisa, eu penso que viveria no paraíso. Viveria no paraíso. Não, verdade. Eu vivi no inferno. Conheci agora uma nova realidade, mas as duas juntas devem dar o paraíso, que é uma alegria fantástica. Aliás, há empresários que nós mesmo cá de fora sentimos que sentem isso. Há indivíduos que estão noutra onda. Eles vê-se os valores, as empresas deles passam décadas, gerações para gerações, porque elas vêm carregadíssimas desses valores. É isso que, por exemplo, eu quero, portanto, teria todo o prazer em passar aos empresários e vou ter todo o prazer em passar às pessoas que estejam muito próximas de mim. Muito bem. Eu vou aproveitar esta oportunidade agora para dizer a todas as pessoas que nos estão a acompanhar que, se quiserem colocar alguma questão, façam-no, por favor, através do chat, que nós iremos estar a transmitir depois ao António. Os professores, sempre que quiserem intervir, esteja à vontade. Se eu puder, para depois não deixarmos para o último algumas questões que me foram surgindo à medida que o António foi falando e efetivamente nós já nos tínhamos conhecido pessoalmente, mas eu nunca tinha estado a ouvir o António como estou hoje e começo por aí mesmo, por agradecer a partilha tão pessoal que está a fazer. Para quem me conhece e conhece a minha história, há aqui um ponto em que aquilo que o António contou se toca com a minha experiência pessoal e é nesse sentido
que eu vou fazer estas duas perguntas para ajudar as pessoas que nos estão a ouvir, seja em direto, seja em diferido, em entenderem uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade em explicar. Portanto, o António teve uma afirmação que eu digo que é uma afirmação de respeito. E novamente, as nossas histórias têm esse ponto em comum. E eu agora vou aproveitar que não sou eu que estou na berlinda, como se costuma dizer, e vou pôr o António a falar sobre isso. O António teve uma afirmação de respeito, que eu acho que é preciso uma coragem muito grande para alguém fazer. Que foi, naquele determinado ponto, o António identificou aquilo que chamou um salto quântico ou um despertar. Isto para mim é uma afirmação de coragem, é uma afirmação de respeito. E, portanto, a minha pergunta é: como é que o António tem a certeza que foi isso que aconteceu, que o leva ao ponto de ter a coragem para afirmar isso publicamente? Porque, novamente, eu repito, eu sinto e acho que isso é uma afirmação de respeito, independentemente de depois de ser assim, não ser assim, de haver opiniões diferentes. Uma pessoa que está no caminho que o António está, com a experiência que o António tem, com a falta de necessidade que tem de se expor nestes assuntos, a ter uma afirmação dessas, não pode haver grandes dúvidas. O que é que o leva a não ter essa dúvida? O que me leva a não ter essa dúvida foi que, efetivamente, eu entendi que encontrei uma realidade nova, praticamente de um momento para o outro. Isto é, eu tinha um ego, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu fui confrontado foi tentar perceber, eu estou a fazer uma introspeção para ver se consigo lá ir àquele sítio. Foi tentar perceber, acho que é quase inexplicável, quer dizer, isto é, eu senti aquilo que eu há bocadinho falei do encontro é o mais importante. Eu senti perfeitamente que eu levei uma vida com o ego onde, enfim, as pessoas faziam o que elas consideram, enfim, pessoas até excepcionais, outras talvez menos, e julgar é uma coisa que eu não quero, e aliás podemos falar nisso, mas porque hoje em tempo para já não tenho condições para julgar, mas aquelas pessoas das palmadinhas nas costas e tudo mais, onde eu também as aceitava, quer dizer, também se calhar fazia por isso, tudo isso foi de um momento para o outro desarmado. E o que é que ficou? Fiquei eu. Quer dizer, e então eu senti perfeitamente, encontrei-me, senti-me que era eu na infância, senti o que era eu na adolescência, e senti aqueles momentos onde eu fui eu. Eu fiz tropa durante 3 anos, um ano aqui, 2 fora, e nesses momentos foi aqueles anos onde eu me encontrei. E sempre que eu entrava no mundo dos negócios, eu deixava de ser eu para começar a fazer um papel, quer dizer, no fundo, isso foi esse desmontar e essa noção da personagem que eu tive, que eu senti, penso que foi isso que me aconteceu. E depois, com uma realidade completamente diferente, isto é, eu comecei a viver uma vida com cheio, com gosto, com prazer, com a tal felicidade, com a tal paz, com muitos menos medos. É uma coisa, é uma limpeza que se dá, quer dizer, isto é, no fundo, quem quer falar muito sobre o ego, quem estiver muito por dentro do que é o ego, é isto. Eu tinha um ego muito grande e ele foi morto, foi abafado. Aliás, eu quis mesmo que ele fosse abafado. Eu praticamente não o matei porque eu preciso dele, para andar cá todos os dias, mas neste momento já tem pouca importância, quer dizer, está muito bate, como se dizer, bate a bola baixinho, faz aquilo que eu lhe peço e pouco mais. Portanto, é isso. Não sei se estou a responder, mas é difícil. Aquele exemplo, aquela metáfora que eu aprendi dei do filho, foi a metáfora mais importante, mais próxima, para eu poder explicar o que é encontrar. Porque as pessoas sabem,
As pessoas sabem quem elas são, só que estão escondidas, quer dizer, aquilo que elas são neste mundo pensam que não dá para funcionar, mas dá para funcionar com aquilo que elas são, dá para funcionar sem o ego, com o ego dominado, tem que ter o ego dominado. Agora, tem que ter umas armas, tem que ter muito mais autoestima. As pessoas hoje, se calhar, nem sabem o que é autoestima. Muita gente não sabe o que é autoestima. Eu senti que não tinha autoestima nenhuma. Ora, uma pessoa que tem autoestima começa logo a defender. Portanto, isto é, a tal consciência que eu digo, que é o que nos liga a todos e o que nos liga ao universo, ela precisa de autoestima para a defender. O indivíduo que não tem autoestima não defende a consciência. O indivíduo que tem autoestima, que no fundo é simples, é saber dizer não, com muito amor, mas não, acabou. Não com amor, dizer, tem muita pena, mas com verdade, dizer com verdade, não faço porque eu, se te fizesse, for interferir na tua vida, estou-te a fazer mal. Não faço e acabou. Gosto muito de ti, agora posso te ajudar em coisas que eu saiba ou que possa ver. Para isso que tu queres, não. Isso é importante. E a partir daí a consciência cada vez vai expandindo mais e se vai evoluindo mais e essa consciência é tal. Eu, por exemplo, fiz formação em inteligência espiritual e é uma das coisas que as pessoas hoje não sabem, para além da física, da inteligência física, inteligência cognitiva, inteligência emocional, a espiritual é sublime, é outra inteligência que está a começar agora a ser desenvolvida, que vai, agarrar as outras e que nos vai levar possivelmente para uma nova sociedade, para uma sociedade onde eu, no fundo, queria ser ativista, mudar esta sociedade. Já agora, só como estou a escrever, vou aí a meio de um livro, que eu fiz em 2002, estou aí a cerca de meio, vai ser um livro com muita vontade de mudar esta sociedade. Tenho uma esperança terrível, não me perguntem porquê, mas se calhar foi por isso que tinha que acontecer. Se esse livro fizer mudar alguma coisa, então está resolvido. Porque é que tinha que acontecer isso? Porque não sei se respondi à sua pergunta, estou a divagar já. Claro que sim, mas eu não consigo explicar melhor. Não é uma pergunta fácil de responder e por isso, conforme eu disse, é que eu aproveitei a forma como confiou em todos nós e partilhou a sua história para o colocar nesse ponto, porque eu sei que é uma pergunta difícil de responder. Eu sei que é mas eu acho que sim, acho que foi respondida. Então, avançando naquilo que foi falando, eu tenho uma professor, sim. Eu assim, posso só dar mais uma dica em relação a esta resposta que o António deu? À vontade. Porque assim, pronto, eu já conheço o António há mais algum tempo, já falámos muitas vezes e eu acho que há aí qualquer coisa que ele ainda não disse. É assim, António, tu respondeste que a certa altura tiveste um despertar e que havia qualquer coisa que tinha que mudar, certo? E falaste sobre tudo aquilo que tu agora acabaste de referir, sobre o ego, sobre a consciência, etc. Mas a pergunta que eu te vou fazer e queria que tu respondesse é, mais do que aquilo que tu entendeste, o que é que tu sentiste no momento? O que é que houve, o que é que aconteceu, além do entendimento, naquele momento de despertar, que fez com que tu soubesses, efetivamente, que é por aqui, não há volta a dar, é por aqui. Eu acho que isso também é muito, além do entendimento, que é muito importante, todas as pessoas que sejam empresários ou queiram ser, percebam que é importante ter esse entendimento e perceber o que é que está por detrás, mas às vezes há algo que acontece que não tem muito a ver com esse tal entendimento. No teu caso, o que é que foi? Rui, neste momento, vá lá, eu estou a entender a tua pergunta, vou ver se consigo responder de maneira que seja entendida, que é o seguinte. O meu entender foi como se eu andasse em vários caminhos, meio perdido, chamamos assim, meio perdido, perdi-me completamente, cheguei um momento já não sabia para onde é que ia e de repente apareceu-me um tipo de autoestrada e praticamente não tive dúvidas, é por aqui, só pode ser por aqui. Então eu andava aqui nos caminhos terríveis, para trás, para a frente, para a esquerda, para a direita e agora aparece uma autoestrada, este é o caminho. Essa autoestrada foi traduzida, eu introduzo isso em uma paz. Aliás, por exemplo, eu posso dizer que praticamente não me faltava nada e de repente fiquei quase sem nada. Para não dizer nada, porque nós temos que ter a sobrevivência,
praticamente fiquei com a chamada sobrevivência, chamamos assim. Mas fiquei com uma coisa que eu nunca tinha conseguido, que é uma paz, uma felicidade, uma maneira de estar na vida, uma maneira de falar com as pessoas, uma maneira de sentir as pessoas, uma maneira agradável de viver. O que mais posso dizer é uma maneira agradável de viver. É uma maneira que eu mesmo, a certas, enfim, altas individualidades, eu hoje até tenho pena delas. Estou a vê-las fazendo papel, aquilo não presta para nada. Eu, por exemplo, que estou agora a escrever, com certeza que vai tocar muita gente e vai obrigar muita gente a repensar. Muita gente não, mas se o livro depende da quantidade de onde o livro chegar, mas onde chegar, ele marca, quer dizer, tem que marcar mesmo, não há hipótese nenhuma, porque ele é muito agressivo nesse sentido. E agressivo no bom sentido, não é agressivo em termos pessoais, não julgo ninguém, mas ele vai fazer despertar, vai obrigar as pessoas a refletirem. Portanto, Rui, não sei se consigo responder melhor o que é que sentiste. O que senti que foi uma realidade nova, é uma realidade nova. Um empresário, agora imaginemos que estava aqui com o empresário explicando isto, o empresário é muito cético, o empresário está muito ligado à parte material, bastante ligado à parte material, mas ele tem uma coisa muito boa, pelo contrário, é o indivíduo que está mais musculado, só que tem mais musculação ao contrário, virado para a parte material, mas se ele sentir que há ali um pequeno toque, que esta parte espiritual seja mais interessante, e quando eu digo espiritual, e estou à vontade de falar nisto porque eu fui empresário e sei o que é outra parte, e quando falo na espiritual, também sei o que é esta parte, mas isto é uma parte espiritual mais científica. Quando eu perceber, começam a aparecer os pequeninos sinais, e que ele reflete e diz isto de antes eu não tinha e agora estou a ter, evidentemente que ele então será um indivíduo com desenvolvimento super rápido, nem quererá outra coisa. E então ele tem todas as armas para jogar dessa maneira, porque ele já de si é uma pessoa bastante musculada. Só o método de musculação. Vou responder, mas podes acentuar as perguntas que eu vou tentar. Tá bom. Força, professor. Ok, a minha segunda pergunta, que é muito mais leve e apesar de eu ter entendido aquilo que o António disse, mas acho que se temos empresários a ver-nos, e neste momento eu sei que temos alguns, mas acredito que vamos ter muito mais depois em definido, acho que é importante, para quem já começou um caminho de desenvolvimento pessoal, entendo perfeitamente as palavras do António. Para quem não começou e teve curiosidade em nos ouvir, eu acho que a afirmação que o António teve sobre meditação, ou seja, o António falou muito levemente e muito rapidamente que uma das coisas que acha que os empresários devem fazer é encontrar o caminho da meditação, nem que seja 10 minutos por dia. Eu gostava só que elaborasse esta parte um bocadinho mais, o que é essa meditação, porque existem, não vamos querer aqui um empresário ficar inspirado por esta nossa conversa, ir à internet à procura de um curso qualquer de meditação e portanto, há aqui tantos produtos, o campo da meditação é tão vasto, no que diz respeito às necessidades de um empresário, quando o António fala em descobrir o caminho da meditação, nem que seja 10 minutos por dia, o que é que isto quer dizer? Qual é que é o conselho, um bocadinho mais profundo, qual é que é o conselho, qual é que é o objetivo, porque não vai ficar aqui ninguém com a ideia que antes de ser empresário precisa de se tornar um guru da meditação para depois então poder iniciar uma empresa, não é? Então é assim, aquilo que eu posso dizer, o empresário vive onde deve viver, ou seja, ele não vive o presente, que é realmente o único sítio onde se vive. Então o que é que acontece? O empresário ou está a dizer que aquele negócio que aconteceu correu mal, aquele indivíduo que lhe fez aquilo não devia ter feito, aquele crédito que tinha sido prometido acabou por não acontecer e tal. Portanto, ele ou vive nesse passado que não leva a lado nenhum. Portanto, isso é do chamado desenvolvimento pessoal. É uma coisa que deve ser, enfim, focado para que ele faça essa mudança.
Ou o empresário está naquela que é, eu quando comprar um carro, aí é que eu vou conseguir. Eu quando tiver aquela coisa, aquela casa que eu quero ter, aquilo é que eu vou, isso é que vai ser feliz. Isso é outra área que ele não deve viver. Portanto, a meditação para já que eu proponho para fugir destas duas realidades, que não são realidades, estas duas fantasias, e voltar à realidade, é realmente quando ele sentir que está num estado ou no outro estado, ele, num minuto, fazer meia dúzia de respirações e colocar-se no sítio onde está. Se ele está no escritório a resolver um problema, ele coloca-se a resolver aquele problema. Se está numa obra a resolver um problema, se está na empresa, foi para a empresa para tratar com uma pessoa, é com aquele assunto que nesse momento deve tratar. Essa respiraçãozinha de 2, 3 minutos é fundamental para se localizar. A outra meditação que eu acho, final do dia, antes de dormir, que é formidável, é muito simples, é praticamente ele fazer uma meditação que o leve a parar a mente, ou através de um mantrazinho, onde ele possa realmente, sempre que a mente comece a fugir para um lado, ele faz o mantra e volta outra vez, ou aquela meditação que é estar quietinho, que é ele estar completamente quietinho, não pensar, tentar com que a mente, a pouco e pouco, ele vá treinando a mente. O talé, no fundo, é treinar o talé para ficar quietinho. Para quê? Para que a partir daí lhe apareçam os insights. Quer dizer, há uma coisa que, enfim, com bom desenvolvimento do empresário, no final fica a saber. É que a realidade que ele queira pode ser conseguida, só que ele tem que ter diversas situações colocadas, que é ter a tal intenção, a intenção do empresário. Agora vou divagar um bocadinho, mas já caio em conversa para que ele perceba o que é que faz meditação. Ele tem que ter uma intenção, a intenção dele não pode ser só para ele. Quando ele tiver uma intenção só para ele, mais vale estar quietinho, não chega lá nenhum. Agora, se ele tiver uma intenção primeiro para ele, isto é, eu desejaria ter isto assim, assim, assim. Com isto assim, assim, eu vou fazer bem para assim, assado. E então, ser uma intenção também para o todo, para todos. Então, de certeza, isso é o primeiro passo. A partir daí, portanto, ele precisa de, enfim, acalmar. E é aí que a meditação é muito importante, deixar com que a intuição se desenvolva. E depois passa por outros processos, que é saber esperar. Isto é, fez o pedido, esperou e depois tem calma suficiente para esperar, como fazem as galinhas quando vão chocar os ovos, incubam. Fez a intenção e incubou. E depois aquilo vai-lhe parar às mãos, de certeza, como veio muitas vezes a mim parar, só que eu não sabia o porquê. Hoje entendo que existe essa realidade. E num bom desenvolvimento pessoal, isto, em princípio, se for explicado, o empresário acaba por começar a perceber que as coisas vão acontecendo segundo esse ritmo. A meditação, portanto, aqui, esses dois tipos de meditação para o empresário é fundamental. Esse acalmar da mente, porque a mente do empresário realmente precisa muito de ser acalmada, o ego do empresário precisa muito de ser domesticado. Se ele não domesticar o ego, será sempre um invento, será sempre uma, enfim, andar sempre a fazer o que os outros querem. Acaba por não ter sentido de vida, não viver a vida. Tem que ter mais confiança. Okay. Não sei se respondi. Perfeitamente, perfeitamente. Era isso mesmo que eu estava à procura, ou seja, de um afunilar e não ficar só no ar meditação. Não, afunilar para explicar o que é que queria dizer nessa afirmação. Temos encontros com ele próprio, no fundo é procurar encontrar-se com ele próprio, quer dizer, realmente é fantástico. Vai-me dar muita... Ok. Não sei se mais alguém neste momento tem alguma questão que queira colocar no chat para nós podermos lançar aqui ao António. Rui, não sei se queres dar continuidade. Enquanto esperamos algumas questões. António, vamos agora aqui ser assim um pouco mais pragmáticos. Ok. Há pessoas que nos estão a ouvir e que provavelmente nos irão estar a ouvir mais tarde, que ainda não abriram empresas e provavelmente até querem abrir algum negócio, querem iniciar uma atividade. O que é que tu dirias a essas pessoas
O que é que deveriam levar em linha de conta que fosse fundamental para que essa atividade que eles venham a dar início ou estejam a dar início possa vir a ter algum sucesso, e o que é que eles não deverão fazer obrigatoriamente? Essa pergunta é tua ou é da Rita? É minha para outras pessoas. Não é? Porque a Rita acabou de escrever: para quem pensa iniciar, que conselho daria? Foi? Eu não vi. Eu não vi. Ótimo, estamos em sintonia. Estamos em sintonia. Então, posso responder, Vamos? Sim. Em termos de empresário, em termos da empresa propriamente dita, eu neste momento vou só estar na área do chamado, enfim, mais pela pessoa, mais do empresário do que da empresa. O que eu acho que a pessoa deve fazer, isso é fundamental, e dentro daquilo que eu falei, é fazer um desenvolvimento pessoal. Para o desenvolvimento pessoal, eu acho que existem duas maneiras de o poder fazer. Ou através do chamado coaching, onde a pessoa faz um processo completo, através de um método que a pessoa começa por saber, no fundo, conhecer-se. A pessoa tem que se conhecer, tem que haver um processo, deve haver um processo de transformação para que a pessoa depois se prepare então para poder atacar qualquer área. Portanto, o coaching, principalmente trabalhando na área da inteligência emocional, o coaching tem uma vantagem, portanto, isto é, para que se entenda as duas áreas onde eu poderei apontar, será esta. O coaching, imaginemos uma roda de uma bicicleta. Se a pessoa imaginar neste momento, eu lanço esse repto, que é a pessoa imaginar uma roda de bicicleta, de certeza que a pessoa está a ver o pneu, está a ver o aro e está a ver os raios. Isso é a área toda onde o coaching trabalha, ou seja, o aro, no fundo, a desmontagem da maneira como funcionamos. O aro é a nossa identidade, aquilo como que nascemos. O pneu, para mim, será o ego, chamado ego, que é aquela área, isto segundo Freud, não fui eu que disse, Freud é que dizia, não disse que roda da bicicleta, mas falou que a composição do nosso ego é formada pelo ID, pelo ego que eu considero o pneu da bicicleta, o pneu da bicicleta exatamente, e depois no superego, que são os raios. E então o coaching trabalha nessas três áreas, portanto afinando os raios, de maneira que ela, a roda, tenha uma consistência sempre, enfim, perfeita e que possa rodar. Evidentemente que eu deixei para o fim a situação importante, mais importante da roda, que é onde todos aqueles raios vão abraçar, que é aquilo que nós vulgarmente damos pelo cubo, que é uma zona oca, é uma zona oca, mas onde os raios todos estão agarrados. E os de cima transmitem a força aos de baixo e vice-versa. E é o que faz com que a roda tenha consistência e suporte. Sem esse cubo, a roda passaria imediatamente a ser uma linha reta, desde quando pusessem peso em cima. Esse cubo é a área onde eu há bocadinho foquei muito, que é aquela chamada área espiritual. E é por essa área que pode ser também que a pessoa possa abraçar essa vertente que é chamada mentoria. Portanto, isto é, ou a pessoa se desenvolve, faz o desenvolvimento e trabalha todos esses raios para ter um eu superior mais forte, isto é, para ter esperança, para ter, enfim, tudo aquilo que eu há pouquinho referi. Ou a pessoa faz ao contrário, trabalha através, é um processo mais lento, mas depois tem uma vantagem, porque quando ele trabalhar no cubo, nesta área espiritual, ele acaba por resolver tudo para baixo. Isto faz-me lembrar, enfim, obrigar a falar sobre os chamados níveis neurológicos, que é uma coisa bastante conhecida, onde diz que a nossa identidade faz mudar os nossos comportamentos. Peço desculpa. A identidade faz mudar os nossos comportamentos, como as nossas crenças também interferem, enfim, por aí abaixo as capacidades. Portanto, se eu hoje tirar um curso de engenheiro, por exemplo,
E se damos na altura, imaginemos que era pedreiro, com certeza no dia em que eu tirar o curso de engenheiro vou ter outro comportamento. Portanto, a minha identidade também lá em cima vai mudar. Quer dizer, eu tinha uma identidade, eu antes sentia que era um pedreiro, agora vou sentir que sou um engenheiro. Portanto, tudo isto muda. E esta mudança, quando nos níveis neurológicos a área espiritual está lá em cima, quando nós mudamos lá em cima, tudo por baixo desarma, tudo muda, as crenças começam a baixar, enfim, por aí. O coaching tem uma vantagem que é trabalhar logo nas crenças, vai trabalhar as crenças, vai trabalhar as capacidades, os objetivos. Portanto, para uma empresa, eu penso que o coaching, por exemplo, se for uma empresa para trabalhar para iniciar, talvez o coaching, eu propunha o coaching, porque vai criar objetivos, vai transformar a pessoa o suficiente para depois a pessoa, enfim, poder abarcar o caminho que vem a seguir. Isto é, a pessoa no fundo acaba por ficar transformada e depois suporta muito melhor o que vem a seguir. Entretanto, em simultâneo, um desses objetivos, desse processo de coaching que a pessoa contratar será efetivamente montar uma empresa. Então a pessoa vai, através do coaching, das perguntas, dessa área onde o coaching trabalha, acaba por colocar isso tudo no sítio e a pessoa sente-se mais confortável. Portanto, penso que é importantíssimo. Não tem nada a ver, portanto, uma pessoa que não faça um processo de consistência para abarcar uma coisa dessas, entre outra pessoa que se mande, enfim, como há pouco veio na imagem, uma pessoa que se meta no barco e diz, bem, eu vou navegar, eu penso que ali à frente está uma boa ilha, vou tentar atingir, mas sem cartas nenhumas, sem levar uma bússola, sem nada. Isso será talvez a diferença. Estou a usar estas metáforas para mais rapidamente poder explicar, porque senão teria que entrar aqui, aliás, Rui, tu aí podes explicar melhor, tens mais prática do que é que será uma operação dessas. Mas isso, sim, mas o objetivo hoje não é eu estar aqui a dizer. Sim, mas estou aqui a dar o que eu acho. Sim, mas eu percebo que o coaching de alguma forma vai reforçar o propósito, não é? Daquilo que a pessoa, digamos, pretende atingir ou não, e vai ajudar a pessoa a elaborar um processo, um método, mais do que um processo, um método, por forma a conseguir atingir esse propósito de uma forma organizada, estruturada. Sim. Se me permites, será isto, irá fazer a sua navegação com muito mais à vontade, com muito mais fé, com muito mais certeza e com os equipamentos. Leva uma bússola, leva um mapa, leva, enfim... Com o tal apoio que é necessário para que a pessoa possa saber se eventualmente vier uma ventania ou um tornado de um determinado sítio, o que é que terá que fazer para contornar ou para ultrapassar esse mesmo tipo de tornado. Evidentemente não deve iniciar empresa nenhuma sem fazer um estudozinho de mercado, quer dizer, isto também há coisas que... Convém. Mas agora estou a falar mais na área pessoal. Uhum. Então, e António, e o que é que não devem fazer mesmo? Não devem fazer mesmo? Isso é difícil de explicar. É difícil, quer dizer, cortar sonhos é um bocado complicado. Hoje, com a experiência que tu obtiveste durante esses anos todos, depois desse despertar que tiveste e com o know-how que neste momento tens, o que é que tu dirias a alguém que amanhã chegasse ao pé de ti e dissesse, eu vou abrir uma empresa, tenho muita vontade de fazer, é isso que eu quero, o que é que lhe dirias? Qual era o conselho ou aquilo que chamarias a atenção para que ele tomasse muita atenção? Com a experiência que eu tenho é assim, quer dizer, geralmente a força do empresário acaba por ser muito forte. Eu há bocadinho disse que o empresário é um ser um bocado especial, isto é, tem uma generosidade diferente, é um indivíduo que corre o risco e tudo mais. Só que, e essa força que ele tem acaba por fazer levar. Evidentemente, o que eu aconselharia aquilo que disse há bocadinho, é fazer um desenvolvimento pessoal, saber como é que como é que a sua vida está organizada, se há alguma deficiência na sua vida, depois os bons nos sítios, depois tentar perceber qual é a missão dele,
enfim, a partir daí a pessoa começar a perceber onde vai navegar. Evidentemente que, se me perguntarem a mim, eu tive sucesso durante muitos anos e fui sempre a navegar à vista, com situações, mas realmente foi uma vida um bocado sem sentido hoje. Tenho muita pena de não saber aquilo que sei hoje, que é isso que eu mais posso dizer, eu não tenho dúvida, qualquer empresário, porque eu antes, quando era empresário, se chegassem ao pé de mim, se calhar também não dava ouvidos. Eu hoje posso dizer o seguinte, é que independentemente do sucesso que a pessoa tem empresarial, se tiver este conceito e esta confiança, porque depois começam-se coisas a desenvolver fantásticas, que é autoestima, confiança e tudo mais, e eu tenho noção de estar se calhar eu antes tinha todos os meus filhos, com outra visão, vai-se jogar o seu joguinho de golfe, no fundo acaba por ser quase uma meditação que vai fazer, encontra-se com a natureza, nem sabe o bem que lhe faz, quer dizer, são coisinhas dessas que vão parecer e que dão sentido à vida. No fundo, o conselho que eu dou ao empresário é o seguinte, é ver se ele sabe o que é a vida e não perder o sentido pela vida. Troca porquê? Chega-se mais tarde, ele não deu confiança à sua, enfim, andou a jogar com a sua consciência, fez muita coisa que a sua consciência não lhe pedia e às tantas aparece um vazio, uma amargura, mas depois quando lhe aparece tem 60 anos, tem 50, tem 70, diz-nos o que é que eu andei aqui a fazer. Ele andou-se a enganar ele próprio, andou a enganar os outros, andou a enganar a sociedade, a enganar toda a gente, e acaba por ser uma tragédia. E antes que isso aconteça, agora é que ele deve pensar como é que ele deve estruturar a vida. E, evidentemente, que há uma coisa que eu não falei, que o empresário tem que ter consciência que está numa sociedade que não presta, e, por exemplo, eu neste momento gostaria de ser ativista no sentido do desenvolvimento pessoal das pessoas, mas também no sentido de mudar esta sociedade. E uma das coisas que o empresário tem, e é bom para ele perceber, que nós andamos aqui a viver entre dois parâmetros, entre 10% e 90%. Acima dos 90% estão todos aqueles indivíduos que estão em casas tipo manicômios ou hospícios e tudo mais. Dos 0 aos 10 estão aquelas santidades, está o Dalai Lama, teve a Maria Teresa de Calcutá, nesses 10% e outras personalidades, até nacionais, ótimas, espetaculares, que aqui estão. E depois nós vivemos naqueles entre os 10% e os 90%, que há uns que são quase santos e outros estão a entrar numa outra área. E é bom que as pessoas saibam também onde é que estão. Isto é, eu estou nos 30, estou nos 50, estou nos 70, o que é que eu estou? E não só para ele saber, como também quando encarar outra pessoa, a pessoa chegou com ele e teve uma atitude esquisitíssima e ele diz, este coitado deste indivíduo, ter compaixão, não responder a essa situação, porque é uma pessoa que está desajustada da sociedade, mas saber compreender porque é que não responde. Isso é muito importante o empresário saber se localizar na sociedade onde vive. Mas que esta sociedade não presta, não presta. Ele tem que ter a noção que não presta e tem que saber como contornar o que não presta. E ajudar a melhorar também, que é bom, que é uma das coisas que eu acho que ele tem muita responsabilidade também. Muito bem, e então os empresários que nos estiverem a ouvir, é bom que levem em linha de conta que neste momento são ativistas. Devem ser. No bom sentido, como é óbvio. Era bom que fosse. É assim, eu vou dar aqui a minha dica. Eu acho que neste mundo em que nós vivemos, em que o tempo não é tido em conta como ele deveria ser levado, as pessoas acham que não têm tempo para nada, querem tudo a correr, é tudo digamos, para ontem. Normalmente, quando as pessoas me perguntam o que é quando querem abrir uma atividade, a primeira coisa que eu lhes digo é qual é o resultado que querem obter. Esta é a primeira coisa que eles têm que ter muito claro. Sem saberem qual é o resultado que querem obter, e em resultado eu quero dizer qual é o propósito, qual é o porquê, qual é o significado de virem a abrir uma determinada empresa ou abrir uma determinada atividade, porque sem isso estar claro, vão lá a navegar na maionese, não é? Ou seja, vão andar para um lado, vão andar para o outro, vão andar para cima, vão andar, digamos, para baixo, sem saberem bem para onde vão. E daí o desenvolvimento pessoal ser fundamental, o autoconhecimento
o perceberem quais são os fatores que influenciam e têm um peso enorme na construção do ser. Tu abordaste aqui há pouco a meditação e eu estava a ouvir e estava a relembrar-me do tipo de meditação que o professor falou logo no início das nossas conversas, da meditação contemplativa, da meditação ativa, da prática do silêncio, e tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa capacidade da pessoa estar com ele próprio e também da capacidade da pessoa poder, digamos, parar e analisar aquilo que é importante ser analisado e ouvir a sua voz interior, estar consigo mesmo, entender que a intuição faz parte e perceber de que forma é que essa intuição deve ser levada em linha de conta ou não e perceber até que ponto é essa intuição que é a correta no momento certo. Portanto, esse trabalho que é fundamental ser feito, para quê? Para que depois, na parte objetiva e prática do dia-a-dia, que é na execução das tarefas e das ações que são necessárias fazer no desenvolvimento de uma empresa, ela possa ser feita de tal forma harmoniosa que nós aqui tanto, digamos, falamos entre o interior da pessoa e o exterior. E essa simbiose entre a pessoa perceber o que é importante para ela e perceber o que é importante levar a linha de conta para fazer aquilo que faz sentido fazer para depois ter aquilo que ela tanto ambiciona, que é o resultado final. Eu falei numas conversas atrás no PSA, que as pessoas pensam, fazem e são, não é? Pensar, fazer e ser. E nós temos que também, além de ser importante, porque o pensar, o fazer e ser é um processo, é um caminho, não é? Mas às vezes leva-nos a sítios que nem sempre são os mais corretos. Porquê? Porque nós somos constantemente condicionados. E ao sermos constantemente condicionados, o nosso pensamento, logo à partida, está a ser condicionado. Então, se desenvolvermos mais o nosso ser, para que depois nós possamos fazer e ter, na minha ótica faz muito mais sentido. E, portanto, esse trabalho, digamos a primeiro, de estarmos a trabalhar no nosso eu verdadeiro e o nosso eu verdadeiramente em par a par, é fundamental para que depois a nossa vida plena, ou a construção para a nossa vida plena, seja uma realidade. Agora temos aqui mais um... Posso só dizer uma coisa antes de responder a qualquer pergunta? Disseste uma coisa e é muito importante isto que vou dizer para que os empresários entendam. Eu, na minha vida, o que senti é que a minha preocupação foi sempre no fazer. E eu não cuidei do meu ser. Ou seja, o ser deve ser desenvolvido em paralelo com o fazer. Por isso é que há muita gente que herda grandes fortunas, portanto, e acabam por não as conseguir, isto é, não tiveram valores para aguentar a situação. Foi o que me aconteceu comigo, eu não tinha o ser suficientemente preparado para aguentar o fazer, desenvolvi muito o fazer e pouco o ser. Costuma-se dizer que há aquela técnica que é o dubi-dubi-du, que é fazer, ser. Portanto, essa técnica é importante, isto é, a pessoa deve crescer em termos empresariais e deve crescer em termos pessoais. Sempre uma coisa em paralelo, e aí não há problema. Pronto, é só isso que eu queria dizer. A Rita colocou aqui outra questão e parece-me uma pergunta bastante interessante. Portanto, ela diz, estando a parte empresarial ligada à espiritualidade e havendo esse despertar, a pergunta da Rita é, então os nossos objetivos empresariais, mesmo que para bem dos outros, não continuam a ser desejos do ego? Esses objetivos, neste sentido, não acabam por reforçar o nosso ego ao invés do abafar? Eu responder Sim. Não, vamos lá, eu há bocadinho já disse que o ego é sempre importante, o ego deve existir, mas o ego não é aquele conceito que nós temos hoje que andou muito tempo comigo, quer dizer, isto é, eu no fundo quem andava era só o
é nós, a nossa consciência, o nosso ser, nós, os nossos valores, com tudo, com tal autoconhecimento, nós então o ego serve-nos para nós irmos fazendo as coisas. Eu vou fazer um negócio, eu tenho que levar o meu ego com toda a carga de inteligência emocional, com todos os conhecimentos, com saber o que é uma conversa não violenta. Eu tenho que marmadilhar de tudo, eu tenho que pôr isso no ego para que o ego faça o melhor negócio, a melhor negociação possível. Mas por trás do ego está a minha intuição, está o meu ser, está, enfim, aquilo que não consegue, que é cheirar se do lado lá se deve ou não deve avançar. Isso é uma coisa que o ego não tem. O ego tem coisas racionais, não tem coisas, a espiritualidade está por trás, a espiritualidade manda no ego. Não sei se estou a responder, não sei se gostaria de saber se a Rita entendeu o que eu agora disse, não? Ela está a escrever. Ela está a escrever. Enquanto a Rita escreve, aquilo que eu tenho visto e as pessoas que me têm abordado sobre essa área, uma coisa que tem muita falta é a falta de clareza mesmo. As pessoas não têm nenhuma ideia, ou têm uma ideia muito tenue daquilo que efetivamente querem para eles e para a vida deles. A resposta da Rita é, exatamente, percebeu, mas a pergunta mantém-se no sentido de como saber se os objetivos são do eu verdadeiro, ou se são do ego. Se é um tal desenvolvimento pessoal, passa por isto, é a Rita saber quem é. A Rita tem que perceber quem é que está, tem que perceber a posição dela. E isso é uma coisa que se percebe, quer dizer, isto é, agora, falando com a Rita, saber o que é a Rita, o que é que a Rita pensa que é. Por exemplo, posso dizer, e vou chamar aqui enfim, uma pessoa. Financia 400 e não sei quantos cientistas na descoberta nesta área, inclusivamente, e que estou a falar a ele para não ser uma pessoa que aparece aqui que teve despertar desta maneira. Que a primeira, portanto, a pergunta que ele, o conceito que ele tem de quem nós somos é sabermos se somos um pontinho de energia com um corpo a envolver, ou se somos um corpo ou somos um corpo com uma alma lá dentro. Mas isto é, o que é que nós nos sentimos? Nós temos que saber o que é que somos. E podemos ser uma destas coisas. Para a Rita, talvez, agora respondendo à Rita, eu propunha que a Rita fizesse o seguinte, fizesse um momento de concentração, não agora, logo, quiser, e a Rita verifique, imagine-se que é o corpo dela, imagine-se ela vendo o seu corpo e com uma alma. Depois para esse ser uma luz, uma energia coberta com um corpo. Depois dessas duas situações, veja como é que se sentiu mais confortável. Aí pouco e pouco, quer dizer, isto é, só conversando com a Rita, é que a Rita desenvolvendo isso é que começa a perceber a diferença entre o ego e a sua essência. Não sei se mais, eu também tenho dificuldade em responder para saber se é o ego que lá vai ou não vai. A Rita é que tem que sentir quem é que está a mandar em si, quem é que manda na Rita. Quem é a Rita? Eu diria, se está próxima do professor, falando com o professor, penso que é fácil chegar a definir essa situação e ajudar a Rita, não sei. Ela não quer nada comigo. Pronto. É um conjunto de fatores. Eu, por exemplo, eu dou muitas vezes o meu exemplo. Eu quando estou a fazer sessões de coaching, eu sei quando as coisas, quando eu estou a fazer aquilo que efetivamente eu devo estar a fazer, eu arrepio-me, não é?
Eu fico logo arrepiado, fico logo com os pelos todos no ar. E também isso é importante as pessoas levarem em linha de conta, de não se refugiarem só na mente, a mente e o corpo interagem e influenciam-se. Também levar isso em linha de conta de que as coisas estão todas interligadas. A meditação é muito importante, é fundamental nos centrarmos em nós, estarmos connosco e perceber o que é que está para além da nossa mente, mas também levarmos em linha de conta de que a nossa mente e o nosso corpo faz parte, não é? Existem. E estamos a ir, se estamos a ir mais no lado positivo naquilo que para nós é importante, ou se estamos a ir atrás daquilo que tu referes, Rita, do ego, dos condicionalismos, das influências de A, de B, enfim, de quem quer que seja. E, portanto, é um conjunto de fatores, não é um único só. Não é saber se, isso só sou eu ou isto é o meu ego. Ok, mas como é que eu sei que é o meu ego? Mas como é que eu sei que é o meu eu verdadeiro que está a falar? Portanto, eu tenho que perceber os dois lados. Para quê? Porque se eu perceber os dois lados, eu mais facilmente eu consigo fazer a minha escolha e tomar a minha decisão. Não, António, vamos, siga. Não, queria só para tentar ajudar a Rita, eu diria o seguinte, Rita, é o seguinte, nós quando fazemos este género de desenvolvimento, por exemplo, eu há bocadinho falei que tive um despertar, uma situação muito rápida, mas este desenvolvimento pode-se fazer sem esse despertar, vai-se fazendo muito lentamente. O Rui falou muito bem, a meditação é fundamental, porque vai colocar o silêncio é fundamental para nós. E a Rita, se quer saber se é o ego, se é o corpo, tem que dar espaço, porque depois, para saber se é a essência, não é o corpo, é a essência, se é a essência que está a funcionar, vem com respostas próprias, vem através da intuição, do insight, mas isso vem com calma, com tempo. O ego é uma coisa muito apressada. O ego geralmente quer ir logo à frente e põe logo situações para, enfim, induz-nos para a precipitação. A essência, ela tem espaço e as coisas é para acontecer no seu espaço. Mas isso vem com tal desenvolvimentozinho, tem que haver um mínimo de desenvolvimento para que essa situação apareça. Não é preciso despertar, dizer assim, hoje sou outra pessoa de um momento para o outro. Não, pode ir e a meditação é fundamental. Peço desculpa, não sei se estou a tentar ajudar, mas não sei se ajuda o suficiente. Força, agora estou calado. Eu se puder complicar aqui isto um bocado, Força. É porque eu tenho um grave problema com a meditação. E porquê? Eu vou explicar. Porque eu acho que nós estamos a falar, a minha base é oriental. E a linguagem e o discurso que eu utilizo é muito nessa base, não é? E nem sempre é claro para toda a gente que não tem essa base conceptual mais do Oriente. Mas eu vou tentar dar aqui alguns exemplos. A essência, o verdadeiro eu, aquilo que nós lhe quisermos chamar, o espírito, o que nós lhe quisermos chamar, é uma substância, por mais subtil que seja, é uma substância muito pura. E, pela sua pureza, ela não se pode manifestar num local impuro. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que essa essência que nós somos, para se manifestar neste corpo, e por este corpo entenda-se corpo e mente, ela precisa de ter esse ambiente cuidado. E para ter esse ambiente cuidado, é preciso nós tomarmos conta dele e limpá-lo antes, o corpo e a mente. E só quando o corpo e a mente, que são um só, mas quando o corpo e a mente, porque a mente, nós temos a tendência para dizer que o corpo é os ligamentos e os tendões e os músculos e as articulações, essas coisas todas, e a mente é outra coisa superior. Não, a mente faz parte deste corpo,
E é a única coisa que nós temos, é o corpo e a mente está integrada. Depois temos a essência, ou o espírito, ou o que for que nós quisermos chamar, não é? Isto na versão, eu estou a dizer, é assim, isto na versão oriental, ok? Pronto. Mas o conceito é transversal. E essa essência, seja numa manifestação plena, ou seja, num despertar completo, ou seja, num despir de tudo o que são egos e filtros e ficar unicamente de frente com a nossa essência. Ou seja, num despertar gradual, isso só vai pegar, só vai ficar, só vai deixar de ser um simples... Eu tenho pessoas que tiveram contacto com essa essência, inclusive algumas delas eu consegui levá-las lá, induzi-las, guiá-las até lá, mas são 2 segundos. A diferença entre ter esses 2 segundos e perceber, realmente eu não sou isto, há qualquer coisa muito superior acima disto, mas a diferença entre ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos ou um estado depende do ambiente interno. E por isso é preciso limpar o ambiente interno, é preciso limpar o corpo, é preciso limpar a mente. E por isso é que eu tenho algum problema quando falamos em meditação, porque, mas é só semântica, não é mais nada. E por isso é que eu há pouco pedi para explicar o que é que era, o que é que queria dizer, porque para cada pessoa tem, como em tudo, um significado. E na meditação, então, eu ouço e leio muitas coisas. Existe uma prática meditativa primária, digamos assim, se é que se pode chamar prática meditativa, mas pronto, uma prática meditativa primária que serve de preparação para esse ambiente, para criar esse ambiente. E depois existe a prática de meditação mais à séria, que é um trabalho já depois desse ambiente criado e depois dessa consciência manifestada, seja ela manifestada na sua totalidade ou na parte, ok? Seja integral, seja na parte. Pronto. Dito isto, eu acho que é fundamental fazermos esta diferença, porque estar a trabalhar em grandes técnicas meditativas, estar a fazer a tentar fazer grandes ligações de corpo, mente, espírito ou essência, sem primeiro limpar o mínimo do corpo e da mente para poder receber essa essência, é um trabalho em vão. E corremos atrás de exemplos de pessoas que eu vou dizer que são grandes mestres, porque efetivamente eles partilharam um conhecimento abismal com a humanidade, conhecimento esse que eles adquiriram conscientemente e adquiriram-no pelo estudo e pelo cultivo da aprendizagem, mas que não o conseguiram atingir na prática e no sentir, que era aquilo que o Rui há pouco estava a dizer. E porquê? Porque foi descurado, foi separado este processo de limpeza do corpo e limpeza da mente, foi separado da busca pela essência, e a busca pela essência tornou-se quase o santo grau, a busca do santo grau, e há pessoas e então essas ainda é pior, que até têm o vislumbre, têm o contacto, 2 segundos, 3 segundos, eu naquele dia estava naquela prática e senti, ou aconteceu-me este evento e eu senti que eu não era aquilo, o meu ego foi embora, o que quer que seja que a pessoa descreve, mas depois passa o resto da vida à procura desse sentimento e em viver nesse sítio tão bom que o António fala e que claramente já descobriu, não é? Mas teve a sorte, tal como eu, de descobrir de um momento para o outro, não precisou de fazer o trabalho. E é para essas pessoas que eu estou a falar, para as pessoas que não têm essa sorte ou esse azar. Eu acho que é sorte, apesar do sofrimento ser muito grande, e o António já frisou isso, sim. Foi um momento de sofrimento, mas que lhe deu origem a isso, não é? Pronto. E para as pessoas que não têm essa sorte e que estão a fazer o trabalho progressivo, atenção, e como o António está a dizer, e muito bem, o ego é muito rápido, e o ego quer ir logo para as práticas avançadas, e quer logo saber mais, e depois o que é que acontece? Acontece pessoas que deixam o ego consumista
e constroem um ego espiritual. E então vestem-se de uma determinada forma, dão-se com um determinado grupo de pessoas, leem um tipo de autores específicos, ouvem uma música XPTO, só podem se vestir e comer daquela maneira, mas tudo isso é simplesmente um outro ego, que era muito, eu acho que da pergunta também da Rita, não é? Até que ponto é que não é a substituição de um ego pelo outro? E o meu conselho, já que estamos nesta fase de dar conselhos, seja empresários, seja alguém que queira começar este caminho, é gastem tempo na base, gastem tempo em conhecer o vosso corpo, gastem tempo em conhecer a vossa respiração, na observação não invasiva, não comecem a tentar fazer coisas logo com técnicas, não vão por aí, porque isso só vai ajudar a construir um ego espiritual, não é? Com uma ideia espiritual, e não o sentir e a experiência, que é o que se procura, é a experiência, ok? Pronto, peço desculpa desta minha intervenção, mas esta conversa de meditação e de busca e de essência faz-me sempre aqui alguma comissão. Bichão. Não, e Eu acho... já agora queria aproveitar porque assim, aquilo que agora digamos, o professor acabou de referir é nada mais nada menos aquilo que o António, e diz-me António se não estás de acordo, aquilo que nós chamamos de felicidade limpa, é isto. É esta limpeza, é esta capacidade de fazer essa separação e essa junção, ao fim e ao cabo, e fazer os seus passos, digamos, de uma forma, digamos, gradual e de uma forma consciente também, porque isso também é importante ter essa consciência daquilo que se está a fazer ou não fazer. Eu acho que aquilo que o professor disse é bastante importante e para, enfim, confirmar tudo isso, eu no tal despertar que tive, eu fiz este circuito todo de conhecimentos precisamente para me situar e para estar à vontade. Portanto, eu estou a falar para empresários como se eu fosse empresário. Quer dizer, isto é, se eu agora fosse empresário, não quero ser, não é não querer ser, já não tenho idade para isso, mas quem me dera eu ter sido empresário com estes conhecimentos, estes simples conhecimentos, esta meia dúzia, no fundo é meia dúzia de coisas diferentes que nós temos. Quer dizer, portanto, eu não estou a ver agora um empresário a chegar à empresa e dizer, agora tive que fazer um bocadinho de meditação. Já vai havendo, mas ainda não é uma coisa vulgar. Quando se calhar daqui a 10 anos ou 5 anos será uma coisa super vulgar. Agora, aquilo que eu queria dizer, que é fundamental também, é o seguinte, que eu descobri, isso é uma situação que eu desejo partilhar, é que cheguei a uma situação que é esta, sem o essencial, e por isso é que todo mundo tem que ter cuidado com a sociedade onde vive, que é esta, sem o essencial não é possível ser-se completamente feliz, ponto. A parte material é necessária, portanto, isto é, tudo aquilo chamado aprender, a ler, a escrever e a aritmética são essenciais para essa parte. E é preciso uma parte mínima material para que as pessoas possam ser felizes. Não sei, enfim, é uma área que cada um estuda, pode ser até diferente de zonas para zonas, mas ela tem que existir sendo essencial. A partir desse essencial, eu digo-vos uma coisa, não há necessidade nenhuma se tem muito, se tem pouco, se tem médio, se tem para a esquerda, para a direita. A pessoa só não é feliz se não quiser. Qualquer pessoa que tenha o essencial e que chegue aqui e diga eu não sou feliz, é porque não quer ser feliz. Isto é a grande descoberta que eu tive. Portanto, isto dá uma confiança extraordinária. Por exemplo, o caso da Rita, saber se amanhã vai, não vai, ou se vai para empresário, é saber que se conseguir organizar de maneira a garantir ter sempre o essencial, só não é feliz se não quiser. O resto da empresa, se vai ser uma empresa multimilionária, se vai ser uma empresa ali de rua que cumpre os seus objetivos, é a mesma coisa. É preciso que a Rita lá, ou seja, quem for, se sinta bem, que se sinta a cumprir uma missão de vida, que esteja a fazer bem ao mundo e com o essencial, só não é feliz se não quiser. Ponto. Isto aí é fundamental. Agora, essencial, atenção,
Tem que haver aquilo que está na Constituição, na nossa, por exemplo, que é muito mentirosa, que era preciso termos saúde. Não, mas isso é que a gente, isso é que eu sou ativista, de maneira que lutemos por isso. Porque sem isso, acho que ninguém tem o direito de ter mais do que, enquanto o essencial não estiver em ordem, acho que não se deve ter o direito de ter mais que isso, confesso. É a única coisa, só o essencial é pouco, não é muito, é o essencial. É por causa disso é que eu costumo dizer, a única coisa que eu quero mesmo é saúde, amor e dinheiro para gastos. O dinheiro para gastos é isso mesmo, é o essencial. Agora há uma coisa que posso dizer, quando tivermos o essencial e se não formos felizes, isto agora dirigindo à Rita, é o que lá está a interferir. Yep. Exatamente. Isso é o problema do ego. Rui, o que é que dizes? Vamos às perguntas? Vamos às perguntas. Força, sou eu? Não, sou eu. Tá. António, isto é uma coisa que tu não sabias. Sim, isso não, mas eu não sei mesmo, juro que não sei, não fico sério. Não Para lá não tenho memória já, com esta idade já não se tem memória. Ok, então... Só senti, força. Para quem está a ver pela primeira vez, nós, a todos os convidados, temos um conjunto de 5 perguntas que fazemos iguais a todos os convidados no final, até porque acho que depois no fim, quando terminarmos este ciclo, fará sentido fazermos aqui uma compilação das respostas das diferentes pessoas que vêm das diferentes áreas a falar de diferentes assuntos, a responder a estas mesmas respostas, e será interessante ver as diferenças ou as semelhanças entre todos eles. Então, António, a primeira pergunta é: qual a tua ação diária que mais contribui para a tua paz interior? Neste momento concreto, é estar a escrever o livro que estou a escrever. Ok, muito bem. Segunda pergunta: o que é que te leva a dizer que o que estás a fazer é o correto? É eu sentir que vou transmitir, e realmente é a mesma coisa, que vou transmitir o que eu penso ser interessante para as pessoas, para o mundo. Okay. O que é que aprendeste com a última dificuldade que enfrentaste e como é que isso te fez evoluir como pessoa? Eu pedi a repetição, pode ser? Sim. O que é que aprendeste com a última dificuldade que enfrentaste e como é que isso te fez evoluir enquanto pessoa? Aprendi, cresci e fez-me crescer. Quer dizer, isto é, a última ação fez o que ela me fez a mim. Sim, a última dificuldade, o que é que tu aprendeste com ela e depois como é que isso te fez evoluir enquanto pessoa? Estou a ver se havia assim uma dificuldade em concreto. O grande problema que existiu aqui, já agora é um parênteses que não é respondendo, mas fazendo aqui uma observação para se compreender, é que eu comecei a ter muito poucas dificuldades. Quer dizer, isto é difícil, confesso que é muito de palavra de honra, não digo isto. Dificuldades, o que é que me fez? Uma dificuldade, sim senhor, lidar, por exemplo, com o neto, uma dificuldadezinha, o que é que aprendi? Pronto, a refletir mais e aprendi, ensina-me a crescer. Ok. Qual o acontecimento na tua vida que mais contribuiu para o teu sucesso atual? Foi aquilo que eu já referi há bocado, foi uma insolvência. Exatamente. Que contribuiu para passar para o lado do muro. Exatamente. Essa é que não tenho mesmo dúvida nenhuma. Por último, a última questão. Como sabes se o teu propósito, a tua missão, é aquela que deves levar em conta? A intuição diz-me que sim, sinto isso, e as respostas que tenho tido, vão lá, as coisas que me têm aparecido, o caminho é esse. Eu já antes fazia, enfim, tentava ali perceber alguns sinais, agora para mim são muito mais claros e sinto que é este o caminho. Sinto que o caminho está sempre aberto, é sempre autoestrada. Ok, muito bem.
Rui, temos aí uma pergunta Sim. do Tiago, não sei se queres fazer para terminarmos. António, o Tiago coloca aqui uma questão muito interessante e é a seguinte: quando se fala de ter o essencial, como se afere. Quando se fala de ter o essencial, como se afere o essencial de acordo com a percepção e a idiosincrasia individual? O essencial, como é que se afere? O essencial é a pessoa saber, no fundo é quase aquilo que está na Constituição, saber se a habitação, se é uma situação que está certa, está garantida como dentro daquele parâmetro das posses que a pessoa tem, saber se a sua alimentação também está correta, saber se o problema de saúde à partida também não sofre ali nenhuma situação que faça alterar, que não devia ser, porque está na Constituição. No fundo, penso que será as 3 áreas, não sei se será mais alguma, no fundo aquilo que materialmente nós tenhamos garantidos para a nossa subsistência, isto é, eu com isto vivo. A partir daí é o que eu considero essencial. Isso é o que eu considero essencial. A partir daí, penso que nós podemos mandar na nossa vida. Não sei se estou a responder, mas isto não posso traduzir isto. Eu tive há bocadinho cuidado que isto até pode mudar de zona para zona, de alturas. Agora, onde a pessoa estiver, se essa situação estiver garantida, aí eu garanto. Só não é feliz quem não quer. Se essa pessoa, se isso não estiver garantido, não vale a pena estar a tentar a felicidade, porque isso impacta e destrói. Não, sem isso não há possibilidades. Okay. Por exemplo, se um problema de relacionamentos, isso resolve-se. Isso aí há técnicas para tudo e há saberes para tudo. Agora, para o essencial, sem o essencial é impossível. Por isso é que isso tem que haver uma luta fortíssima para isso ser garantido. E a sociedade, aliás, o universo, os pássaros têm isso garantido. Os passarinhos, porque é que nós não devemos ter? Com tanta tecnologia, com tanta informação, tanta evolução, muita involução. Temos muita involução. Esse é que é o grande problema. Portanto, não sei se estou a responder, mas se é difícil, enfim, poder dar isto por outros parâmetros. Sim, claro que sim. Acho que sim, acho que o Tiago. Muito bem. Pronto, olha, então eu vou aproveitar, vou-me despedir eu agora em primeiro lugar. Agradecer ao António, obrigado por essa tua disponibilidade. Eu que agradeço, obrigado. Espero que as pessoas possam tirar desta nossa conversa pontos muito, digamos, positivos a levar em linha de conta sempre que quiserem abrir uma atividade, abrir uma empresa, mas também para elas próprias, como seres únicos que são. Falámos aqui sobre muita coisa que é transversal. E pronto, e agradecer-te mais uma vez, obrigado por tudo e, digamos, professor, força. Eu queria passar ao António, se ele se quiser despedir. Agradeço a todos a atenção, o tempo que perderam, ganharam, e pronto, e fiquei contente em partilhar, é o que tenho para partilhar, mais não tenho, e quem mais não pode, Quem dá não o que tem, exatamente. Quem dá o que tem, exatamente. mais obrigado, é isso. Ok, Sim, então, obrigado, pronto, também da minha parte, muito obrigado, António. Obrigado a todos os que estiveram aqui connosco e aqueles que ainda vão estar. Eu queria só informar que a conversa da semana passada com o Lourenço sobre o Qigong já está disponível na nossa página de YouTube e portanto, nós também iremos partilhar em breve no Facebook para quem quiser rever ou ver para quem não pôde a semana passada. E a do António também vai ficar em breve. Agradecer o vosso tempo mais uma vez e, se não for antes, até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado. 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 Tchau.